que você estava estudando ontem, e foi bem legal que você comentou nos seus stories, que a gente acha que essa relação entre intestino e hormônios é algo muito recente, né? A gente tem a teoria dogma, dysbiosis of the gut microbiota, interferindo no interplay dos hormônios intestinais com peptídeos cerebrais, uma coisa de 2012, e aí você me chega com essa informação que ocorre de 1970 e tem relatos de 1950, estou falando aí no século passado, sobre terapia de reposição hormonal e sobre microbiota intestinal e hormônio. Então, por favor, contextualize que eu já vou pegar meu papel aqui para a gente começar a estudar juntos, que eu sempre aprendo. Vai lá. Então, ontem eu tava nessa que eu resolvi estudar para saber assim, bom, esse assunto é novo? Será que esse assunto é novo? Né? Quem falava disso? Quem sempre falou disso? Então, eu me interessei de ver. Eu gosto, o André me conhece, eu gosto de saber de onde vêm as coisas, né? E aí eu fucei, achei coisa do New England, que foi publicado em 1986, mas já essa publicação do New England de 1986, a gente vai até mostrar algumas dessas publicações amanhã, tá? Aqui a gente só vai citar. Amanhã a ciência aterriza. 1986 no New England, e aí das referências dessa publicação de 1986, eu comecei a puxar da onde vinha. Então, a primeira vez que alguém que patologias intestinais resultavam em mudanças hormonais foi em 1956. Mas a partir de a observação, né? Na ciência sempre é assim, gente. Vem uma fumacinha lá longe, a gente olha aquela fumacinha lá longe e vai tentando chegar cada vez mais perto dessa fumacinha lá longe, para ver se aquilo é um incêndio mesmo, se aquilo é uma fábrica, o que está fumaça. Então, a primeira fumacinha a respeito desse tema foi em 1956, mas, claro, uma coisa assim, bem observacional, intuitiva. Em 1971, surgiu a primeira publicação a respeito do tema. Mas vejam, gente, que nessa época, 1971, a gente não tinha ferramentas que a gente tem hoje. Então, aí eram informações muito superficiais, muito mais epidemiológicas até do que mecanísticas. Então, ninguém estava conseguindo ainda explicar de fato essa relação, só sabia que existia relação. Hoje a gente tem, e principalmente assim ao longo dos últimos, vamos dizer, 15 a 20 anos, principalmente a partir do desenvolvimento das ferramentas de exames de DNA, ferramentas genéticas, é que a gente conseguiu de verdade estudar melhor essa relação. Claro. Quando a gente fala que a gente precisa investigar o seu intestino, fala para os pacientes do consultório, olha, vamos investigar o seu intestino para entender melhor o que está acontecendo com seus hormônios. Para o paciente, a sensação que tem é que eu vou fazer uma endoscopia digestiva alta, eu vou fazer uma colonoscopia. Através desses dois exames de imagem, eu vou saber se eu tenho ou não tenho um problema de intestino que resulte em alteração dos seus hormônios. Mas não é nada disso, né? Uma endoscopia digestiva e uma colonoscopia digestiva tem muito pouco a adicionar para nós na hora que a gente vai investigar essa questão intestino-hormônios. A gente fala que existe eixo, né? Eixo intestino hormonal, eixo intestino ovariano, eixo intestino gonadal, eixo intestino testicular. Então, não adianta a gente, na prática do consultório, sabe? Nem vocês, tá, paciente? Doutora, mas eu faço cocô todo dia, eu já fui gastro, eu fiz uma endoscopia, tinha lá uma gastritezinha, ele me mandou tomar pantoprazol. Aí eu fiz a colonoscopia, porque eu tenho um caso de câncer de colo no intestino, falaram que eu tinha que fazer. E aí tá tudo feito. Não tudo feito, tá, gente? Não é. Esse é aquele é a combinação daqueles primeiros exames, que são exames de triagem. Eles são importantes serem feitos para descartar patologias anatômicas, e lógico, o câncer de intestino, mas do ponto de vista funcional, do que está
acontecendo do ponto de vista funcional, inflamatório, o que está acontecendo com o microbioma intestinal, esses dois exames basicamente não ajudam nada. Isso. Tá? Segue aí. Não, e foi muito engraçado, porque ontem eu estava dando aula, né, de terapia hormonal aqui para 75 médicos, e é muito interessante a gente entender que o seguinte, pequena parcela de nós profissionais da saúde, eu digo nós porque eu me incluo, porque eu posso ser muito sincero, de 3 anos para cá, é que eu comecei a entender esse papel que a microbiota intestinal tem no processo saúde e doença, e especialmente quando a gente fala da relação entre hormônios e intestino. E aí eu estava fazendo, né? Estava dando aula esse final de semana aqui e comentando com as pessoas assim, ó, que quem trabalha, vocês que já estiveram com a gente no REIUM, vocês que já fizeram o curso de Hashimoto de Ju, ou fizeram o meu curso de SOPA, o meu de endometriose, enfim, alguns dos cursos que a gente já esteve presente, vocês já nos ouviram falar sobre isso. E quando a gente fala para a reposição hormonal da menopausa, né, para o REM, a gente sempre precisa lembrar do estroboloma. Não dá para a gente falar sobre terapia de reposição hormonal, é uma coisa que Ju comenta muito, né, e eu também reforço isso. Terapia de reposição hormonal não é sobre prescrever hormônios, não é apenas sobre isso. É sobre dar as condições para que aquele hormônio, que eventualmente, quando for necessária a sua prescrição, ele funcione. E ele funcione de forma adequada, com a menor dose, gerando o maior benefício para a paciente, com a menor chance de efeitos colaterais. Então, esse é o detalhe mais importante. Por isso, e a gente sempre bate nessas bases fisiológicas e bioquímicas do entendimento de como é que os hormônios funcionam. Porque, por exemplo, a gente sabe que uma mulher da menopausa, ela começa a ter quedas hormonais múltiplas, especialmente de hormônios gonadais. Esses hormônios, eles começam, pela própria deficiência hormonal, modificar a microbiota. O padrão de microbiota modifica o seu comportamento alimentar, e o seu comportamento alimentar também modifica outros hormônios. Vou te dizer um exemplo simples. André, não entendi nada do que você disse. Perfeito. Vamos imaginar o seguinte. Você que está aí nos assistindo, que ou está na menopausa, ou que conhece alguma mulher, sua mãe está na menopausa, sua avó está na menopausa, sua amiga, cunhada, sogra, enfim, qualquer pessoa que você conhece que está na menopausa, você deve ter notado que esta pessoa começou a acumular mais gordura abdominal. Eu vou até abrir aqui os comentários, porque eu quero que vocês vão dando esse feedback, se isso está fazendo sentido para vocês. Então, vocês devem ter visto que essas mulheres que estão nessa transição menopausal ali, próxima, a idade média de menopausa da mulher brasileira é de 48 a 51. Né? Algumas fogem um pouquinho antes, outras um pouco depois, mas a média é essa. E você começa a notar que essas mulheres começam a ter um acúmulo de gordura visceral abdominal. Sabe por que isso acontece? No momento em que você começa a ter privação estrogênica, o ovário parou de produzir estradiol, o corpo começa a ter sinalizações. Está produzindo menos, precisa parar. Isso. Né? Não, e aí o corpo começa a entender o seguinte, tenho menos estrogênio. O estrogênio, ele tem uma série, a gente comenta aí sempre, tem uma série de funções, proteção cardiovascular, proteção da íntima do vaso, para memória, para cognição, estimulação de fibroblastos, colágeno, memória, enfim, energia, disposição, uma série de funções. Que eu contei, tá, André? Porque eu coloquei isso no reino, na atualização dos slides. A última vez que eu contei foram 40 funções dos estrógenos na saúde feminina. 40. Não, é uma coisa absurda, né? Então, perfeito. Caiu o meu estrogênio, né, da paciente que está ali na transição menopausal, no climatério e entrando na menopausa. Na hora que você começa a ter deficiências hormonais, existe um mecanismo que a gente entende que o hormônio ele é produzido pelaquela glândula, produzido, por exemplo, o estradiol pelo ovário, ele precisa de um transportador para ser liberado, atrelar-se ao seu receptor para determinar uma função, seja ela citoplasmática, seja ela nuclear. Tá? O que é que acontece? Quando você começa a ter uma queda do estradiol, vou falar do estradiol aqui nesse exemplo, você começa a ter uma queda do estradiol, o corpo entende o seguinte, talvez esteja faltando carrinho de transporte. E aí um mecanismo muito comum que a gente vê é queda do estradiol, aumento do SHBG. Quando o SHBG começa a aumentar,
existe uma produção também aumentada de insulina, porque o corpo entende o seguinte, ó, se os hormônios estão em baixa, isso é uma situação de urgência metabólica. E toda situação de urgência metabólica, o corpo diz o seguinte, isso vai dar problema, vai faltar. Então, como o cofator para a produção de energia e de hormônios é colesterol, você começa a ter um aumento da sua insulina que começa a estocar mais gordura. E por conta da sinalização que você começa a ter, por exemplo, você pela deficiência de estrogênio, aumento da SHBG e o aumento da resistência insulínica, você começa a alterar um pouco a proporção intestinal de firmicutes e bacteroidetes. Amanhã a gente comenta mais sobre isso. Na hora que você tem uma proporção aumentada de firmicutes em relação a bacteroidetes, entre as múltiplas alterações que você pode ter, você começa a alterar a liberação de alguns peptídeos intestinais, como o GLP-1 e o GIP. O GLP-1, ele tem ação no centro da fome. A gente comentou isso recentemente numa masterclass que a gente fez. Então, você começa a ter uma ação diferente do que deveria acontecer. A gente sabe que nós temos vias anorexígenas e temos vias orexígenas, ou seja, vias que estimulam a saciedade e vias que estimulam a fome. E o que começa a acontecer com essa mulher, em virtude da deficiência estrogênica, é que ela começa a aumentar o apetite e diminuir a saciedade. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais é tão comum as pacientes terem um aumento de gordura abdominal e um outro detalhe, tem uma tendência natural a aumentar 10 quilos nos primeiros 10 anos de menopausa. Eu vou te dizer, 10 quilos é muita gordura para uma paciente, muita. E por isso que não é incomum a gente achar uma associação com doença hepática gordurosa não alcoólica nas mulheres que estão na menopausa. Você vai lá fazer um ultrassom de abdômen e você vê aquela gordurinha no fígado, esteatose hepática. Então, quando você começa, a gente sempre tem que entender o seguinte, quando a paciente chega no meu consultório e eu descubro um sintoma ou descubro um sinal, eu preciso fazer uma retrospectiva de o que é que está motivando aquilo ali surgir, porque uma gordura não aparece no fígado por acaso. Você começa a fazer a pergunta, e essa gordura mudou por quê? Aí você olha os hormônios da paciente, a insulina está alta. E essa insulina mudou por quê? O estrogênio está baixo. Esse estrogênio está baixo por quê? Porque o ovário parou de funcionar. E aí você vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, e você descobre o motivo pelo qual todo aquele ciclo vicioso começou. E aí a gente não pode só pensar em repor o hormônio, porque, por exemplo, dentro desse mesmo contexto de privação hormonal e dessa alteração que eu comentei por vocês, das proporções de bactérias intestinais, você pode ter, e a gente vai mostrar isso na aula de amanhã, aquele caso que você separou, né, Ju? Maravilhoso. Uma alteração de uma bactéria intestinal que chama beta-glucuronidase, que é responsável pela desconjugação dos hormônios estrogênicos. Então, se você está dentro de um processo que desconjuga mais, você absorve mais, mas se desconjuga menos, você elimina mais. Então, como você tem... O papel que a gente precisa entender é que o intestino e o funcionamento da microbiota intestinal e as proporções de bactérias intestinais que você tem determinam a carga total de estrogênios que circulam no seu corpo. E essa informação, ela muda completamente o jogo. Se você não está entendendo que o hormônio ele sofre um processo de metabolização, tanto para que ele fique biologicamente ativo, quanto para que ele seja direcionado a ser eliminado, se você não entender esse interplay de cada uma dessas etapas, provavelmente você vai sempre achar que numa paciente que não melhorou com a reposição hormonal, com a dose que você deu, você tem sempre que aumentar a dose. E isso não é verdade na grande maioria dos casos, né, Ju? A gente vê muito, né? Pacientes que às vezes você está dando doses cada vez maiores, doses que essa paciente não precisava, porque você não está identificando em qual dessas etapas está o problema. Se é um problema hepático, por enzima de citocromo P450, que não estão hidroxilando na primeira fase bem, ou que não estão metilando ou glucuronidando na segunda fase muito bem, ou se é o intestino que está com problema, e aí isso está desconjugando demais ou desconjugando de menos. Então, esse interplay, ele é, assim, fantástico. Vocês estão vendo que, assim, falar sobre isso é uma coisa absurda.
absurdo, a gente precisa entender como é que tudo isso funciona em maior ou menor grau, para que sim, a gente possa realmente fazer uma terapia de reposição hormonal assertiva e sempre com aquela máxima, use a menor dose que traz o melhor efeito positivo para a sua paciente com o menor risco de efeitos colaterais. Esse é o nosso grande objetivo. Exato. E a dose, né? É um conceito diferente. O que é menor dose, maior dose? Depende, tá? Depende justamente desses fatores que a gente está falando. Então, vai depender de quem é essa mulher, qual o percentual de gordura dessa mulher, como que está distribuída a gordura ginoide e a gordura androide dessa mulher, se ela tem resistência insulínica ou não, se ela tem muita atividade de enzimas que metabolizam hormônios na pele versus na vagina versus no fígado. Então, assim, às vezes, o que a gente mais faz no consultório, né? A maioria das pessoas hoje faz reposição hormonal através de gel, cremes e patches hormonais. Isso é tendência mundial, tá? Ainda se faz em alguns lugares reposição hormonal estrogênica via comprimidos para hormônios também. E implantes hormonais, para que tudo isso dê certo, gente, para que a dose aplicada do hormônio faça o que tem que fazer, existe uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração, de local de aplicação, de tipo de hormônio, de combinação de hormônio, de horário de hormônio. Quando a gente está falando de implante, o tipo de implante, colocado aonde. Então, às vezes esse conceito do dose alta e dose baixa, ele muda muito, é difícil da gente dizer efetivamente o que é uma dose alta e uma dose baixa. Mas quando a gente começa a trabalhar regulando todos esses fatores individuais numa mulher que vai fazer ou que está fazendo reposição hormonal, é nítido o quanto melhora queixas clínicas, o quanto a gente melhora possíveis efeitos colaterais que aquela mulher estava tendo, o quanto melhora os resultados metabólicos, os exames dessa. Então, assim, é extremamente complexo, é muito bonito quando a gente vai estudar isso, tá? Uma coisa que a gente, às vezes, assim, não percebe tanto, né? Mas tem uma publicação muito interessante daquela série de publicações que é o estudo Swan, que estudou, assim, intensivamente mulheres em transição menopausal. E uma coisa que é muito marcante na transição da menopausa nas mulheres é uma mudança de padrão intestinal. Sim. Então, é muito mais frequente constipação e diarreia. Então, é uma época onde o intestino das mulheres ele está mais suscetível também a questões. E a gente, às vezes, deixa de questionar isso nas nossas pacientes, deixa de perguntar, e é extremamente importante. Outra coisa que eu acho que a gente tem que falar também, microbioma não existe só no intestino, tá? Microbioma, ele existe no nosso corpo inteiro. A gente tem microbioma na pele, a gente tem microbioma na boca, a gente tem microbioma no nariz, a gente tem, olha só, microbioma na mama. E o microbioma mamário conversa com quem? Com o microbioma intestinal. De forma que, e a gente brinca muito, né? A mulher na menopausa, ela tem 2 medos, né? Um, de ganhar peso, a gente falou um pouquinho de peso aqui, e o outro é o pavor do câncer. Será que na hora que, o Bruno chegou aqui, será que na hora que a gente começar a tratar o nosso microbioma como um todo, de forma mais séria, de forma mais assertiva, a gente também não vai começar a mudar desfechos? E com certeza, isso não sou eu falando, isso não é o André falando, é a médica hoje, principalmente em relação à questão dos cânceres hormônio dependentes, tem estressado muito nesse assunto da importância do microbioma, tá? Então, a gente vai
por conta disso, a gente se preocupou em trazer gente melhor do que a gente para falar sobre esse tema. Né? Se preocupou em trazer Dr. Murilo Pereira para falar de estroboloma, para falar a respeito dessa interação do intestino com os nossos hormônios. E indo além, o estroboloma, gente, eu até acho que é um nome que aparece na literatura, é um nome que desmerece a importância desse negócio, porque é verdade. Existe também, eu nunca li esse nome, mas esses mesmos mecanismos alteram a metabolização dos andrógenos também. Tem, amiga, tem a testroboloma, que é pelo Clostridium silens. É o Clostridium silens. Tem um detalhe muito interessante, né? Foi muito engraçado, acho que, não sei se foi Murilo, eu fui dar uma aula de síndromes ovários policísticos, eu não me lembro se foi dentro do meu curso ou foi em algum outro curso que eu estava ministrando essa aula, e existe um padrão de alimentação que você seleciona uma cepa específica que chama Clostridium silens. E essa cepa é responsável pelo que hoje não existe desse nome na literatura. Eles começaram a colocar que seria o equivalente ao testroboloma. Né? Então, mas esses trabalhos começaram a mostrar que você pode, por conta desse padrão, dessa proporção aumentada, desse tipo específico de bactérias intestinais, até um aumento, tá na DSOP, né, Ana Maria? Então, pode ter um aumento da produção de testosterona pela microbiota. E não só isso, né, Ju? A gente sabe que, por exemplo, quando você tem essa alteração de microbiota intestinal, a cepa chama Clostridium silens, acho que cortou aqui na hora. Então, você pode ter uma alteração da microbiota intestinal que determina um leaky gut. E quando você tem um leaky gut, esse aumento da permeabilidade intestinal, você começa a ter uma alteração da proporção de lipopolissacárides, gerando endotoxemia metabólica, que gera resistência insulínica, que ativa a hipófise a aumentar a LH, que aumenta a produção de testosterona nas células da teca. Então, nós temos assim múltiplos mecanismos onde a microbiota intestinal ela está associada com alterações de produção hormonal, tanto de hormônios intestinais quanto de hormônios à distância. Então, assim, tem uma série de alterações. Quem teve com a gente no REIN 1, quem deu essa aula de microbiota intestinal na menopausa fui eu, humildemente me arrisquei a dar essa aula. Eu digo, Ju, vamos chamar alguém que sabe mais do que a gente. E aí Ana Maria e outros colegas comentaram aqui também, até porque a gente sabe que quem mais modula o funcionamento e a proporção da microbiota intestinal é a nossa alimentação. Então, sim, vamos ter alguns colegas da nutrição funcional, o Murilo está lá junto com a gente, o Daniel Coimbra vai estar lá junto com a gente, tem uma outra nutricionista que vai estar lá muito, muito boa, talvez até assinando o cardápio, não vamos nem comentar quem é essa, tem novidades aí interessantes para vocês que vão estar com a gente no REIN, mas assim, a gente precisa sempre, quando você está tratando a mulher da menopausa, dessa união. A nutrição associada com a medicina, ela vai trazer um diferencial muito grande na adequação dessa microbiota intestinal das nossas pacientes. Então, sim, entender sobre como prescrever reposição hormonal é importante, é vital. Mas entender sobre o macro, de como é que as enzimas que metabolizam os hormônios funcionam, quais são os nutrientes que fazem aquelas enzimas da citocromo P450 funcionar, das hidroxisteroides deshidrogenases também fazer uma conversão periférica para o excesso de estrogênios, né, de estradiol não ser tão deletério para o organismo. Então, esses detalhes é o que a gente quer trazer, porque muita gente pergunta assim, André, o que é que o REIN tem de diferente dos outros cursos de terapia de reposição hormonal? E aí é simples de te dizer, né? E nem é porque eu faço parte, junto com o Ju, desse evento. É porque a gente não quer te dar uma fórmula pronta. A gente quer te ensinar a entender como é que você personaliza uma terapia de reposição hormonal para cada paciente que estiver do outro lado da mesa. Porque cada terapia de reposição hormonal que você fizer será única. Seja porque você vai escolher prescrever, ou seja porque você vai identificar que aquela paciente não precisaria da prescrição daquele hormônio naquele momento. E isso também é maravilhoso, né? Porque muita gente coloca na terapia de reposição hormonal a solução para todos os problemas do mundo, e muitas vezes não é.
Eu estava comentando ontem isso na aula que eu estava ministrando, que muitas mulheres na transição menopausal acham que precisa fazer reposição de testosterona, porque a libido não está bacana, porque o relacionamento não está bacana. E grande parte das vezes ela não precisa, sob hipótese nenhuma, de nada de testosterona. Ela precisa melhorar a qualidade do sono dela. Ela precisa ingerir menos proteína de alto valor biológico à noite, que piora a produção noturna de testosterona. Ela precisa baixar o hipercortisolismo, às vezes com meditação, com yoga, sem ficar nessa tela à noite antes de dormir. Então, assim, esse tipo de visão que a gente quer dar dentro desse curso não é te ensinar apenas a prescrever hormônios, mas é saber como é que os hormônios, se forem necessários serem prescritos, como é que eles vão funcionar bem para cada uma das tuas pacientes. Então, sim, a gente vai trazer, e a grande riqueza, né, de estar num curso com múltiplas pessoas. Eu acho que a gente está com menos de 10%. O pessoal aqui no curso ontem perguntou quantas vagas a gente tem disponível. É menos de 10% das vagas que estão disponíveis. Então, muito provavelmente, acredito que até metade agora de novembro a gente não tenha mais inscrições para o REM, tá? Acho que só tem uma vaga para o VIP, se alguém tiver interesse, porque tinha uma colega que estava vindo dos Estados Unidos para o VIP, mas teve um problema lá e não vai conseguir vir. Então, acho que tem uma única vaga para o VIP. Quem tiver nesse nível de conversa ainda pode entrar em contato com a equipe. Acho que é a última vaga do VIP para a gente encerrar isso também. E para as outras opções, a gente ainda tem, acho que é 10% das vagas. Depois, Patrícia, se estiver aqui, que está de olho sempre nisso, pode comentar. A gente deve dar as inscrições mais ou menos ali mesmo, porque a gente precisa de tempo, né? O pessoal da organização precisa de tempo para montar os kits, o tamanho dos cofres, assim, toda a experiência daquele palco maravilhoso, aquelas coisas que a gente está inventando aqui, moda. Não, é isso aí, quem conhece a gente sabe que a gente prefere gastar mais, a gente deixa de ganhar, mas a gente quer entregar um evento maravilhoso. Depois que eu conheci o André, inclusive eu virei a chata de galocha, que eu olho curso de colega, olhando assim, meu Deus, como é que deixaram aparecer esse teto feio ali em cima? Pô, olha aquele monte de fio ali no palco, que coisa feia. Meu Deus, olha a luz, que horror. Então eu começo a prestar coisas que realmente eu não prestava atenção antes, e hoje eu presto demais, virou uma xarope, mas é que está aí. Porque eu presto muita atenção nos detalhes, assim, porque, enfim, nós vamos estar lá durante 3 dias inteiros no VIP 4, né? E a gente vai estar em imersão num mundo paralelo, e nesse mundo paralelo a gente fala de saúde de mulher como um todo. A gente não fala só sobre reposição hormonal, eu acho que essa até assim, é uma parte pequena, né? Reposição hormonal, as doses, as vias, como começa. Isso é uma coisa que, sinceramente, gente, se a gente fosse fazer um curso só disso, dava para fazer em um dia, uma tarde, só fazer assim os slides, né? Pá, pum, isso aqui, assim, acabou. Tira foto e pronto. Aí, mas isso não ia diferenciar absolutamente ninguém que estava lá, né? Não, a gente quer impactar, a gente quer fazer diferença, a gente quer trazer ela, a gente quer criar na mente dos profissionais a ideia de que vocês vão ter prescritores avançados. O que é ser um prescritor avançado? É receber o paciente que já passou um monte de... Receber o paciente que tem um monte de complicações, receber o paciente que é considerado paciente médio risco, de alto risco para reposição hormonal, e saber dar uma conduta para esse paciente. E mais do que isso, né? Saber prescrever o que aquela paciente vai precisar diante dos mais diferentes e complexos contextos é o que vai diferenciar vocês como autoridade nessa área, né, na cidade de vocês, como autoridade para os pacientes de vocês e, particularmente, quando a gente está falando de reposição hormonal feminina, a gente precisa de uma outra coisa, que é igualmente importante, é ser visto como uma autoridade, ser respeitado pelos seus colegas. Porque se isso não acontece, gente, o tratamento das pacientes de vocês vai para frente.
Se vocês não são enxergados dessa forma, se vocês não são vistos dessa forma, né, pelos pacientes de vocês e pelos colegas de vocês, aqueles que estão interagindo nas suas cidades, a terapia, o tratamento das pacientes de vocês não vai para frente. Porque ela sai do consultório, vai no ginecologista, o ginecologista que não está alinhado com você vai dizer assim, para essa reposição hormonal, que isso aqui é arriscado para você. Ou vai no oncologista, ou vai no mastologista, ou vai naquele clínico da vida inteira, e eles acabam plantando medo, pavor, fruto do desconhecimento, e a paciente vai embora. Então, vocês precisam ser vistos como autoridades pelos colegas de vocês. Não sonhem, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos mais jovens, não sonham, não caiam no risco de se tornar pessoas arrogantes que acham que a gente não precisa dos colegas, ou que os colegas sabem ou que os colegas não sabem nada do que você está falando. Então, calma, viu, gente? A gente muito dos nossos colegas. Eu tenho a graça, a bênção, hoje aqui em São Paulo, de conviver muito bem com os maiores oncologistas de São Paulo. Falei ontem, inclusive, com o doutor Fernando Maluf. E a gente interage respeitosamente, com muita confiança, e tem sido muito legal essa parceria. Eu acho que isso é uma coisa, isso é talvez mais para o VIP, até que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, né, André? Sim. E o grande detalhe é esse, né, Ju? Eu acho que esses dias eu estava dentro de uma mentoria, estou fazendo um monte de curso também em paralelo, né? Eu estou fazendo curso para aprender a melhorar a entrega desse nosso curso. É uma loucura, né? A gente fica assim, nessa loucura de sempre tentar fazer melhor, né? De superar o anterior. Mas eu estava comentando, assim, a importância da ambiência. Estar em um ambiente com pessoas que estão em níveis acima do seu, iguais ao seu ou abaixo do seu, te permite ajudar muitos e ser ajudado por outros. E isso é muito bom. Então, vai te permitir estar dentro desse ambiente de pessoas com propósitos alinhados, a que você possa primeiro criar a sua rede de apoio. Ontem mesmo me perguntaram o seguinte: André, paciente que tem tal alteração de trombofilia, não sei o que, pode utilizar terapia de posição hormonal? Não sei, preciso consultar. Isso não é uma coisa que faz parte. Tem vários polimorfismos genéticos de uma enzima tal que aumenta o risco de uma trombofilia específica, e eu não tenho esse conhecimento, porque não faz parte da minha rotina. Então, eu tenho um hemato muito bom, que já foi do REM1, e que eu posso ligar para ele e dizer: me diz uma coisa, nesse caso, tu acha que é mais legal? Ligo para um cirurgião vascular. Nesse caso, tu acha que é isso? Psiquiatra. A paciente pode usar essa via, porque dá interação com algum antipsicótico que ela está utilizando, liga para o cardio: essa paciente que tem essa alteração cardiovascular, essa alteração no perfil lipídico, essa alteração de apolipoar, enfim, será que dá para utilizar nessa dose, com esse jeito? O score de cálcio dela é esse? Então, o grande detalhe, a gente quis levar uma série de outros profissionais para trazer para você essa visão 360. Não é só um gineco e um endócrino falando disso, tem nutricionista, tem oncologista, tem mastologista, enfim, tem todo um outro grupo de pessoas que também vão estar lá palestrando, mas mais do que isso, vai ter uma série, eu sempre digo, não é essa história de professor e aluno, vai ter uma série de outros colegas que estão neste momento sentados na plateia, mas que você, durante os intervalos, vai ter uma grande oportunidade de troca de networking com pessoas que, assim, uma sacada, às vezes, paga mais que o evento inteiro. Às vezes, o que você vai ter numa conversa ali, dentro de um bate-papo, em um dos coffee breaks, é muito melhor e vai mudar muito mais a sua vida, às vezes, do que o curso inteiro que você assistiu. Então, assim, é esse o segredo. A gente cria essa bolha de ambiência de pessoas de alto nível que lidam com isso e que a terapia de posição hormonal são o seu dia a dia. É diferente você está fazendo um curso de pessoas que apenas estudam os artigos científicos, e está tudo bem, mas que não têm a oportunidade de aplicar aquilo de forma rotineira no seu consultório, porque teoria dissociada de prática não te dá a mesma vivência. Né? Isso é uma diferença. Uma coisa é estar no campo de batalha,
eu sempre brinco isso, né? Se você imaginar na guerra da Ucrânia, é diferente a percepção que o soldado que está na linha de frente tem do que o general que está só na estratégia, no papel. É vamos avançar 2 tropas, vamos colocar um míssil, vamos botar uma bomba. É completamente distinto de quem está ali na linha de frente, lidando com aquilo todo dia. Então, sim, experiência clínica, vivência de consultório, ouvir sua paciente dizer que isso não deu certo, aquilo não deu, você corrigiu, viu a resposta que aquilo teve, obviamente que baseado nos trabalhos científicos, porque eu fico brincando, né? Meu sonho, às vezes o povo diz, André, mas você tira umas coisas, às vezes, eu digo, meu sonho era que fosse a voz do anjo sussurrando no meu ouvido de noite, mas não é, querido. Aquilo eu tiro do trabalho científico, estão à disposição de vocês no PubMed, estão à disposição de vocês dentro da plataforma do Olha Reino, só que né? interessante, quando você está falando, André, eu estou só lendo os comentários aqui. Então, é uma colega aqui falando da dificuldade que tem em relação à prescrição na cidade dela por conta de uma dificuldade de discussão, assim, de nivelar a discussão com o cardiologista. Uma aqui, a Juliana, conseguirei indicar hormônio? Olha, gente, assim, o que eu... Tá? Eu acho que a gente tem que ter como... O Túlio Sperb vai estar lá, que é cardiologista, ele vai falar muito sobre coração e hormônios para a gente, a parte de suplementação. A gente vai ter oncologista, a gente vai ter mastologista, a gente vai ter nutricionistas, a gente vai ter outro endócrino, a gente vai... Enfim, a gente quer, inclusive, que cada vez tenha mais especialistas. Por quê? Mesmo que você como cardiologista ou a Ju como dermato não se sintam adequadamente seguras de prescrever reposição hormonal, e eu não acho que precise, tá, ser endocrinologista ou gineco para prescrever, mas se de repente no final das contas você não sentir segurança de fazer isso, eu tenho certeza que uma coisa você vai ter, você vai virar referência para os seus colegas que fazem reposição hormonal, que são prescritores, porque você vai conseguir discutir em alto nível com eles. Por exemplo, Ju, dermato, se você acabar, no final das contas, de fazer o REM sem a segurança para repor hormônio, ou simplesmente porque não quer mexer nesse balaio, você vai ter condições de estabelecer relacionamento com os médicos que fazem isso, e o nível de conversa, por exemplo, de vocês na hora de prescrever bioestimuladores de colágeno ou tratamento para embelezamento de face dessa mulher da pós-menopausa, vai ser um outro nível, Ju. Por quê? Uma coisa é tudo que pode fazer na face. Eu publiquei até essa semana, eu vou mandar para vocês, eu vou deixar o link no final da nossa live aqui lá nos meus stories. É um estudo sobre pele e reposição hormonal, pele e menopausa. E vocês vão ver, gente, dermatos que estejam aqui com a gente, que o resultado clínico de vocês, a despeito de tudo que as grandes tecnologias podem trazer, ele é outro numa mulher que faz reposição hormonal. Claro. É outro. Vocês se destacam no mercado porque a qualidade de pele, a de resultado do bioestimulador de colágeno. Eu vou dizer isso para vocês, não só como médica que estuda isso, como paciente, tá? Sim. Posso mostrar para vocês, eu mostrei para o André, não te mostrei, André, uma foto minha de uns anos atrás, que foi 3 anos atrás, completamente diferente. Ainda bem que seu médico que faz sua reposição hormonal é maravilhoso, né? E o que mudou? O que mudou ali naqueles 3 anos daquelas fotos? Eu passei a entender que o que eu fazia na minha saúde em relação a hormônios me deixava com estrógeno baixo demais. Exato. E quando eu percebi isso clinicamente, porque eu precisei ter fogacho, para entender que o meu estradiol estava baixo, quando eu passei a entender isso e ajustar, a minha pele e o formato do meu rosto mudou completamente. Imagina só, o meu endotélio, os meus ossos, o meu músculo, o meu microbioma, o meu cérebro, tudo isso que também sofre ação. Então, assim, eu tenho certeza que cardiologistas e... Cardiologista nem se fala, tá, gente? Cardiologista nem se fala. Que cardiologista, gente, devia ser obrigatório aprender reposição hormonal. Porque não tem intervenção
na medicina, presta bem atenção, porque o que eu vou falar é poderoso, tá? Teve até fogo de artifício aqui, porque Jesus sabia que era importante. Vou até tirar os comentários para o pessoal olhar bem no seu rosto. Se aproxime da câmera e fale assim, ó. Não tem intervenção médica que cause maior impacto em termos de saúde cardiovascular como a reposição estrogênica. Não tem. A principal causa de mortalidade e adoecimento das mulheres na pós-menopausa é doença cardiovascular, não é câncer. Então, mulheres, todas vocês aí, ou homens que estão aí, que são casados e têm mulheres. Mulheres, estrogênio é coração, é saúde cardiovascular. Então, cardiologistas, hematologistas, ginecologistas e endócrinos nem se fala, dermatologistas, médicos do esporte. A gente precisa. Eu estava ontem conversando também com 2 colegas dermatologistas, né? Travou um pouquinho, Joaquim, mas foi muito engraçado que ontem eu também estava conversando, estava dando aula aqui e tinha 2 dermatologistas no curso de terapia hormonal também. E eles perguntando, e eu disse, olha, achei legal você vir para um curso assim, para essa via de administração, né, de reposição hormonal, sendo dermatologista. Ele disse, André, eu não vim necessariamente para indicar ou para prescrever, não, eu vim para entender. Eu vim para entender porque é exatamente o que você está comentando. A gente sabe que o estradiol tem uma ação importantíssima na ativação de fibroblastos para a produção de colágeno. Então, se você não tem estradiol em níveis adequados, isso é ruim também para a fibroblasto. É tanto que o hipo, e aí teve alguém que colocou aqui no começo, não lembro quem faz, foi Paula. A doutora Paula comentou aqui. Eu piorei muito as minhas doenças autoimunes na pós-menopausa. Sim, o hipoestrogenismo, ele modula a imunidade, coisa importantíssima. Deficiência estrogênica diminui a atividade de uma série de interleucinas que são protetoras, então diminui a sua resposta imunológica e ele começa a alterar o seu processo de imunovigilância. Isso é uma coisa interessantíssima. Vou até colocar um artigo disso. Não lembro se eu coloquei isso no REM 1, mas a gente está dando uma revisada e uma repaginada em várias dessas aulas, adicionando o que teve de novo, né, de abril para cá em relação às novas evidências científicas, e vamos sim levar para lá. Adriana é uma psiquiatra que está em tudo, né? Está lá na minha pós-graduação, está aqui no REM, já está inscrito no REM 2. É fantástico, a gente fica discutindo algumas coisas, né? Estava na moda aí o pessoal usando CDB para tudo. Ela comentou aí, CDB altera CYP3A4, que é da vida 16-hidroxistrona. Vocês vão lembrar disso aí depois, lá da metabolização estrogênica. A gente vai comentar sobre isso. E eu peguei uma... Ai, tá lindo. Eu peguei... Vai estar também no REM. Eu peguei uma tabela nova do AFM que mostra cada ativo, os principais, na verdade não é cada ativo que estimula e que bloqueia as vias enzimáticas do metabolismo estrogênico e da esteroidogênese. Coisa mais linda do mundo. Isso é uma coisa que você tem que ter assim, ó, impresso e colocado na sua mesa, porque quando a paciente chega, leva tiroxina, estou usando dose baixa de hormônio tireoidiano e estou com TSH de 6. Opa! Hipotireoidismo diminui a CYP1B1, a CYP1A1 e aumenta a CYP1B1, ou seja, diminui 2-hidrox, aumenta 4-hidroxistrona. Então, o hipotireoidismo descompensado faz com que a estrona da paciente ela vire, né, desvie para a rota que é mais procancerígena. Então, assim, tem tantos detalhes e tantas minúcias. O hipo e o hipertiroidismo mudam muito a metabolização do cortisol também. Uhum. Então, sem saber exatamente o que... Eu não posso deixar a mulher em hipotiroidismo, mas igualmente eu não posso repor hormônio de tireoide. Porque se você repõe hormônio de tireoide sem necessidade, além de você estar fazendo uma iatrogenia, você vai piorar a metabolização de cortisol, você vai piorar a metabolização estrogênica. Exato. E você mal para o paciente de vocês. Então, essa loucura de olhar número, eu olho o número, para cada número que eu vejo nos hormônios, eu faço um ajuste, né? Para cada coisa aqui eu tenho um nível ótimo, eu modulo para o nível ótimo. Isso é uma coisa que a gente está querendo aos pouquinhos aí, a gente está querendo dar uma quebrada nesse paradigma, porque é muito, muito mais complexo do que isso. Complexo e lindo, tá? Isso.
Isso é bonito, porque quando você começa a ter essa percepção e construir esse tipo de raciocínio, você tem um efeito uau, assim, a sua cabeça meio que explode, tá, gente? Porque você vê assim, pelo amor de Deus, como é que a gente aprendeu isso desse jeito? Como é que a gente aprendeu isso errado desse jeito? Como é que a gente fazia isso antes e não está fazendo agora? E o conhecimento é uma coisa que é extremamente dinâmica, né? Então, que era verdade 2 anos atrás na medicina, hoje em dia já mudou, né? Já está mudando. Então, enfim, é extremamente prazeroso. Aliás, eu quero essa tua tabela, hein? Quando a hora que você chegar aqui, eu quero essa tabela. Já está no computador separada, já está no computador. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.